Olá, pessoal, boa noite. Hoje teremos aí a nossa última aula do módulo sobre direito aeronáutico. E eu gostaria de começar a aula de hoje agradecendo pela parceria o escritório Albuquerque de Mello Advogados, a todos os professores que nos acompanharam ao longo deste módulo, a coordenadora e idealizadora do projeto, a doutora Daniele Braga, que junto com a professora Carolina elaboraram esse módulo tão enriquecedor, né, para nós alunos. E hoje na nossa... Acho que a Elisa travou. Elisa. Estou travando, gente, na internet também. Isso, agora você voltou. Tá bom. Enfim, hoje na aula de hoje nós contaremos com a presença da Flávia Ferreira e da Renata Marques, que vão falar sobre o que o mercado aeronáutico espera de um advogado. A Flávia é formada em Direito pela Mackenzie, pós-graduada em Contratos pela PUC de São Paulo e tem especialização em Business Law pela Fairfield University. Ela também é responsável pela área de consultoria aeronáutica, com mais de 13 anos de experiência profissional na área de contratos aeronáuticos do escritório Albuquerque Mello Advogados, com foco e convivência em contratos estratégicos, técnicos internacionais e de alta complexidade, tendo atuado em empresas de grande porte, como a Latam e Azul Linhas Aéreas. A Renata é formada em Direito pela Mackenzie, pós-graduada em Contrato pela Escola Paulista de Direito e tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Dos quase 20 anos de carreira em Direito Empresarial, 12 foram como in-house em companhias aéreas de grande porte e líderes de segmento, como a Latam Airlines e a Boa noite, Flávia. Boa noite, Renata. Boa noite, Elisa. Mais uma vez agradeço aí o convite da universidade, a professora Carolina, e ao escritório, né? A ideia é exatamente poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho dessa área que é tão vasta, extensa, e que os alunos possam adentrar um pouco nessa nossa realidade. Quem gosta, quem atua na área de aviation, aeronáuticos, acaba se apaixonando, enfim, é uma área muito bacana. E a gente está aqui para dividir um pouquinho disso hoje. Obrigada pelo convite. Queria agradecer a equipe do Albuquerque Mello. Queria agradecer também o pessoal da faculdade. É um prazer enorme falar com vocês hoje. Eu acho que um dos meus assuntos favoritos é conversar sobre o mercado de trabalho, com os estudantes, com os jovens profissionais e compartilhar um pouco no bate-papo, né? Um formato mais bate-papo do que aula, Exato. As nossas experiências pessoais. Assim. Então, super obrigada pelo convite. Isso aí. Podemos começar? Vou compartilhar então, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então vamos lá. O que o mercado aeronáutico espera do advogado? Vamos falar um pouquinho, né? Acho que antes da gente começar a falar efetivamente do que o mercado espera, vamos falar um pouquinho deste mercado e das características do business de aviation, né, Rê? Que não é um business fácil. A gente sabe que dentro dessa realidade, quando a gente trabalha num business tão desafiador como é aviation, como é o mundo aeronáutico, nem tudo, nem sempre 2 e 2 é 4, né? A gente tem algumas características que a gente trouxe aqui para falar um pouquinho desse business. O custo operacional é bastante elevado, porque muitas vezes é um custo precificado em dólar, né, e não em reais. A gente tem margens de lucro bastante apertadas, especialmente quando a gente fala de aviação comercial. Muitos dos players desse mundo de aviation estão no exterior, né? São empresas, a gente tem muitos players no Brasil, claro, mas muitos estão no exterior, especialmente quando a gente fala de tecnologia, né? Prestadores de serviço ou fabricantes de peças e componentes estão no exterior.
É um business que exige muito investimento e investimento frequente em tecnologia e segurança, porque os acidentes acontecem, acidentes, incidentes, e a gente tem que aprender com eles. Então, é muito comum que você precise investir em novas tecnologias e novos equipamentos, enfim, em novos elementos de segurança. É uma atividade de risco, né, altamente regulada. Isso, acho que em todos os países onde existe operação aérea, a gente sabe que existe um risco associado a ela, e inevitavelmente existe uma regulação. É uma área que também exige muitos profissionais qualificados e regularmente treinados. A gente tem o combustível, que especialmente no Brasil tem, né, uma discussão imensa, que só a questão dos combustíveis, né, do combustível sozinho, daria uma aula inteira para a gente falar a respeito, não teríamos tempo para falar aqui, mas é bem caro, né, o preço que se paga no combustível de aviação. Ele é derivado do petróleo, é uma commodity, acaba ficando sujeito às flutuações do preço internacional e também à variação do dólar, né, a variação do câmbio. E no Brasil, especificamente, quando a gente considera todo esse contexto como um todo, o cenário como um todo, a gente tem aí a variação do câmbio pesando bastante nessa conta no final do dia. Então, eu acho que quando a gente olha esse cenário, né, esse contexto, a gente tem um pouco de noção que nem sempre essa equação fecha no final do dia, nem sempre é fácil fazer ela fechar. Então, eu acho que é um ponto bem relevante para a gente falar e prestar atenção quando a gente fala de mercado aeronáutico, né, Rê? Exatamente. Eu pensei enquanto você falava, né, a questão da segurança, né? Em todos os players vocês vão ver, claro, segurança em primeiro lugar. Então, a regulamentação muito se deve também por questões de segurança e tem que ser assim. Então, é um mercado que, por mais que seja modernizado e se modernize constantemente, a gente não vê, a gente vê uma regulação mais moderna, mais ágil, mas é um mercado que não vai deixar de ser regulado. Na minha opinião, ele vai ser sempre regulado, porque ele é extremamente complexo e a segurança exige muito. Como a Flávia falou, exige muito investimento, né? Então, todas as companhias aéreas, aeroportos, prestadores de serviço que lidam com isso, têm um investimento muito grande em segurança. E é um mercado que é interessante, né? Acho que todo mundo aqui já viajou de avião ou já viu como é que a coisa funciona, como passageiro do lado de fora. Mas quando a gente para observar, por exemplo, né, no aeroporto, você olha o movimento ali do aeroporto, da pista, você começa a perceber que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente o transporte das cargas e dos passageiros. E é uma operação que, quando a gente começa a trabalhar nela, é um outro mundo que se abre com uma complexidade realmente que eu nunca vi em outro setor. Claro, não tive contato com todos os setores possíveis, né? Mas até hoje é uma das operações mais complexas que eu tive contato e onde realmente é um joguinho de dominó, né? Onde uma peça, se ela der errado, ela impacta todas as outras. Né? E a gente não está falando só de um caso extremo como um acidente, mas para um voo sair no horário, para o embarque ser feito corretamente, uma carga ser transportada e chegar adequadamente no horário certo, no destino correto, é muito mais complexo do que a gente imagina olhando de fora, né? Exato, tem um trabalho gigantesco, né, acontecendo ao fundo. E aí, falando um pouquinho, né, exatamente dessa complexidade, dos custos que envolvem não só a complexidade da operação, mas o quão cara é essa operação, esse slide ele já foi apresentado em aulas anteriores, né? Ele foi retirado do Panorama 2020 da ABAR, e ele traz uma fotografia bem clara, né, do quão custoso, do quão caro é a operação aérea. Então, aqui, por exemplo, tem o detalhamento da composição dos custos e despesas operacionais das empresas aéreas brasileiras em 2020, para a gente ver como é complexo e quão custoso é a operação. A gente está falando só, por exemplo, em combustíveis lubrificantes, 21%, seguros, arrendamentos e manutenção de aeronaves, 18%, depreciação e amortização e exaustão, 12%. Só a soma desses três que eu acabei de mencionar
51% desse custo está atrelado ao câmbio do dólar. Então, quando a gente fala, né, na desvalorização do real, com a crise que a gente está vivendo, com o cenário, né, difícil que estamos passando, o quanto isso é prejudicial e o quanto isso afeta o setor. É uma maneira muito simples, né? Eu acho que vale para ilustrar. Quando a gente fala de uma dívida, tô colocando um número simbólico, tá, gente? Se eu tenho que pagar uma dívida de 100 mil dólares, quando o dólar e o real é 1 para 1, se eu tenho uma dívida de 100 mil dólares, eu preciso de 100 mil reais para pagar essa mesma dívida. Mas quando eu falo que o dólar está 5 para 1, 6 para 1, a mesma dívida de 100 mil dólares, eu preciso de 500, 600 mil reais para pagar exatamente a mesma dívida, a mesma quantia. Então, quando a gente coloca nessa perspectiva, eu acho que a gente consegue enxergar o quão desafiador é manter essa equação balanceada e manter essa equação funcionando. Então, os desafios, né, para os profissionais que atuam no mercado aeronáutico, em aviation, eles são significativos. E tem um ponto, né, Flávia, quando a gente fala não só do percentual, mas esses valores, né, 500 mil, 600 mil, são valores que a gente vê todo dia na nossa mesa, nos contratos que a gente trabalha. O custo de aviação no mundo inteiro, ele é muito alto, né? Então, assim, os equipamentos custam muito. Quando a gente fala de equipamentos, a gente está falando de aeronaves, de motores, os sistemas de tecnologia são muito caros, as taxas aeroportuárias, enfim, tudo é muito grandioso, né? Uma operação que não só tem esse custo, porque muito está atrelado ao dólar, mas o custo é muito alto. A gente fala de números, eu brinco que eu nunca trabalhei com contratos com tantos zeros na minha vida fora da aviação. Assim. A aviação não é possível que é isso que custa. E é. É verdade. Então, tem aquela piadinha infame, né, Flávia, que todo mundo fala, a gente que trabalha na aviação há muito tempo não aguenta mais ouvir, mas repete a mesma piada, né? Como é que você faz para um bilionário virar milionário? Ele tem que abrir uma companhia aérea. Exatamente. Ninguém aguenta, mas é verdade, porque o custo é muito alto. É muito alto. Quando a gente fala, né, para colocar uma aeronave no céu para voar, né, colocar uma aeronave em operação, uma aeronave sozinha, ela já tem muita tecnologia embarcada e o custo disso é muito significativo, mas para você colocar uma aeronave em operação, o número de outros serviços e contratações que são necessários, né, fazer é muito significativo. Então, eu acho que isso pesa e pesa bastante no final do dia. E aí, entrando um pouquinho no tema da aula, né, quando a gente fala do advogado no setor aeronáutico, a gente está falando efetivamente de um cargo, né, de uma posição que pode ser dentro de uma empresa aérea ou de tantos outros lugares, que é o que a gente vai trazer. De uma forma geral, eu acho que vale dizer, né? A gente fez uma divisão aqui bem simples, bem simplória mesmo. O advogado atuando no mercado aeronáutico, em aviation, ele pode estar dentro do setor privado, ele pode estar dentro do setor público, ou ele pode estar também na parte acadêmica, que muitas vezes a gente acaba ignorando, mas é uma parte significativa deste mercado. Embora a gente não tenha muitos cursos voltados, né, para a área de aviation, eles existem, e a área acadêmica também existe. A gente quer falar um pouquinho dela. Eu vou passar aqui, a gente começa falando do mercado aeronáutico, dos players. E aí a Renata, mais do que ninguém, é uma pessoa que pode ajudar a ilustrar bastante essa parte. Nesse slide, acho que vamos lá, né? Antes de mais nada, é comum que as pessoas olhem para o mercado aeronáutico e falem, nossa, mas o que está dentro disso, né? Se eu vou trabalhar no mercado aeronáutico como advogado, o que eu vou fazer? Gente, existe uma infinidade de posições dentro do mercado aeronáutico. Não só de posições, né, para advogados, mas para profissionais de outras áreas, porque, afinal, os players que existem aí são inúmeros. Tem muita empresa mesmo, tem associações, enfim, a gente vai tentar trazer um panorama geral de tudo que existe, não de tudo, né, mas de alguns que existem, só para tentar ilustrar e tentar mostrar o quão significativo é esse mercado. E você quer falar um pouquinho? Eu acho que o mais apesar de que essa turma já teve outras aulas, né, já está ambientada, mas caso alguém não tenha assistido alguma, está gravada, só ver. A gente tem algum convidado que está assistindo.
O mercado aeronáutico, ele não é simplesmente companhia aérea, né? A primeira coisa que passa na nossa cabeça, a minha experiência de companhia aérea, mas nós temos um mercado muito grande em fabricantes de peças e equipamentos aeronáuticos, e aí são esses que todo mundo conhece, Airbus, Boeing, Embraer, ATR. Nós temos fabricantes de motores, fabricantes de componentes específicos aeronáuticos. Se você for ver, são poucos os fabricantes que existem no mundo para a demanda toda. Então, você sempre acaba caindo neles. Quem trabalha com essas áreas, e aí a Flávia também pode complementar, que ela trabalha bastante com isso, é um trabalho de uma atuação contratual, mas são contratos internacionais em grande parte, exceto se você estiver falando de uma empresa brasileira comprando da Embraer, por exemplo, né? Mas, de um modo geral, são contratos internacionais que envolvem um conteúdo muito grande de conhecimento de finanças, porque muitos desses contratos envolvem financiamentos de estruturas extremamente complexas e variadas e criativas, de estruturas internacionais, com financiadores internacionais, que também são cativos nesse mercado, né? Que estão muito acostumados a trabalhar nesse mercado, com seguradoras específicas. Então, é uma área onde, vamos dizer, uma área mais para contratualistas, mas um contratualista que gosta não só de tecnologia, dos equipamentos, das aeronaves, dos motores, mas também essa parte financeira, para entender a operação em si, o financiamento, ou a melhor forma de compra, se é uma aquisição não financiada, enfim, os seguros envolvidos nisso. Então, é uma área bem específica e existem advogados especializados nessas áreas, que trabalham basicamente só com essas operações, e existem advogados que trabalham também com essas operações, porque tem vamos dizer, uma carteira mais ampla de assuntos para trabalhar. Então, essa é uma das áreas que eu, particularmente, só descobri que existia quando eu estava dentro já da companhia aérea e comecei a trabalhar com esses contratos. É uma área bem específica, uma área enorme, muito legal de se trabalhar, e que, basicamente, quando você entra nela, você tem que aprender fazendo, ou seus colegas mais experientes, porque antigamente não tinha nada, agora está melhor. Mas você não tinha onde você aprendesse a fazer isso. Exatamente. Né? Exatamente. No final do dia, é um conhecimento que você acaba adquirindo quando você faz, né? Quando você está no dia a dia, você adquire pela necessidade, né? A gente acaba trabalhando e é muito legal quando a gente trabalha dentro dessa realidade. Você vai entendendo as dores do business, as dores do negócio, né? E aí, quando você entende essas dificuldades, você, como advogado, como uma das pessoas, né, dentro do time tentando colocar a transação de pé, você ajuda na construção da transação. Eu acho que essa é a parte mais legal. A gente tem meio que todo mundo trabalha junto para chegar num meio termo ou numa solução final que funcione para todos. Então, isso é um processo de construção muito bacana e é uma troca muito boa. A gente trabalha, é muito comum a gente dividir conhecimento com outros profissionais de outras áreas. Como a Renata falou, é muito comum, como essas transações normalmente são de valores muito relevantes, é comum que a gente precise de financiamento, né? E quando você fecha, você trabalha no processo de financiamento, inevitavelmente você trabalha junto com os times, né, de financeiro, de bancos, de arrendadores, enfim, e aí você acaba aprendendo com eles também, né? O que é adequado, o que não é, o que funciona ou não. Então, é sempre uma troca muito enriquecedora. Eu acho que essa é uma peculiaridade bem bacana que você falou, né? É uma situação diferente do que normalmente a gente vê nos contratos, que é uma parte de um lado e a outra do outro, né? Aqui você tem muitas partes e muitos terceiros interessados, então geralmente não é só um comprador, né? Um fabricante ou comprador do equipamento, exato, ou uma financeira e o financiado. São muitas partes envolvidas, como muitos players envolvidos, né? Ou como terceiro interessado.
E não é um ambiente de um contra o outro, ou qual vai ser a melhor cláusula para mim. É claro que ninguém quer perder, nem está todo mundo fazendo negócio. Mas é isso mesmo que a Flávia falou, todo mundo busca estruturar um business, uma operação que pare de pé, que consiga ser cumprida e rentável para todo mundo. Exatamente. Então, o ambiente, quando você tem discussões entre os advogados de todas as partes, não é aquele ambiente muito hostil, é um ambiente onde todo mundo se ajuda e quebra a cabeça junto e tenta achar uma solução, chegar no meio termo. É bem diferente do que a gente está acostumado. Exatamente. E aí, aqui, a gente falou um pouquinho de fabricantes, né? Passando o slide, a gente também, ainda falando de players do mercado aeronáutico, a gente tem, por exemplo, empresas aéreas, que é o que normalmente as empresas pensam, as pessoas, a grande maioria das pessoas pensam quando a gente fala de mercado aeronáutico, né? Empresas aéreas, a gente tem as tradicionais da aviação comercial, eu listei algumas aqui das empresas nacionais e internacionais. Mas a gente também tem aviação privada em geral, que eu não listei nem nome, né, de empresas em específico, eu estou trazendo setores, e cada um deles trazem uma série de empresas que poderiam representá-los. Então, dentro da aviação nacional, por exemplo, a gente tem as tradicionais, né, Azul, Gol, Latam, Voipass. Na internacional, a gente tem aqui as grandes Lufthansa, American Airlines, United e a Delta. E na aviação privada em geral, a gente tem, por exemplo, o táxi aéreo, que inclui uma série de empresas diferentes. A gente tem os veículos não tripulados, que são os drones, né, que é a nova moda e a nova tendência, né, que veio para ficar e estão aí passando por um processo de regulamentação e de autorizações e certificações junto à ANAC e outras aviation authorities ao redor do mundo. E a gente tem, por exemplo, o setor de cargas, que compreende várias empresas cargueiras que trabalham só e exclusivamente com cargas, né? Aqui complementando também, eu acho que tem algumas coisas bem interessantes, né? Existe um mercado de trabalho também muito grande aí. Como a Flávia falou, né? Táxi aéreo, acho que depois ela até tem algumas informações interessantes sobre as frotas que a gente tem de táxi aéreo no Brasil. Os veículos não tripulados são novos, mas a gente está vendo a regulamentação surgir muito rapidamente, com muita seriedade, com pessoas que já são muito conhecidas no mercado aeronáutico, trabalhando para que seja sustentada uma regulamentação boa, eficiente, dos melhores padrões assim internacionais. Também é um mercado bem interessante para entrar, que poucas pessoas estão se especializando nisso até o momento. Muito pouco explorado ainda, né? Sim. E cargas, como a Flávia falou, a gente tem empresas de operação cargueira, exclusivamente. Nós temos companhias aéreas que também fazem transporte de carga, não só no cargueiro, mas nos porões das aeronaves, de passageiros. E a gente não pode esquecer das empresas de logística aqui, né? Que tem o seu modal aéreo e que muitas vezes precisa, sim, de um advogado com um perfil de direito aeronáutico. Exatamente. Afinal, estão aí no business e estão operando dentro dessa realidade, né? Exato. E aí, ainda falando de players, gente, olha só como esse mercado é extenso. A gente trouxe aqui alguns prestadores de serviço, né? São inúmeros. A gente tem, assim, são muitos mesmo. Eu estou colocando aqui alguns exemplos que é meramente exemplificativo, realmente assim, para pincelar e trazer o quanto existe de universo que trabalha em prol desse mercado e que está aí atuando exatamente porque existe demanda para isso. Então, quando a gente fala especificamente de operação, a gente tem oficinas de manutenção, a gente tem catering, a gente tem os aeroportos, a gente tem security e todos os outros serviços e outros prestadores que estão atrelados a esses aqui. São inúmeros, assim, tentem pensar de cabeça, eu tenho certeza que é possível assim, listar pelo menos uns 5, né? É muito rápido. Falando um pouquinho de serviços administrativos ou que não estão exclusivamente relacionados à operação aeronáutica, mas que também são demandados dentro desse mercado,
A gente tem auditoria, por exemplo, a gente tem escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, consultoria de serviços técnicos, que são demandados, são necessários, exatamente porque muitas vezes o player que está lá dentro da operação ou atuando, né, em prol do mercado, ele precisa desses serviços e muitas vezes precisa de serviço especializado. E, além dos prestadores de serviço, a gente tem, obviamente, as autoridades aeronáuticas. Eu trouxe aqui a ANAC, que é a nossa autoridade, né, brasileira. Trouxe também o FAA, que é a Autoridade Aviation Authority nos Estados Unidos, e a EASA, que é a Aviation Authority na Europa. São duas autoridades muito... são consideradas referenciais no mundo para várias outras autoridades, inclusive. E, normalmente, quando tem aí regulamentação nova ou algum tipo de, muitas vezes, regulamentação que diz respeito a novas tecnologias, FAA e EASA tendem a ser precursoras dessas regulamentações. E aí, enfim, vale, né, como referência sempre ficar de olho no que sai de FAA e EASA, porque muitas vezes são abordagens que devem chegar por meio de outras autoridades em algum momento. Rê, quer falar um pouquinho? Que eu sei que a parte de prestadores de serviço você também entende e muito. Eu vou fazer de trás para frente. Vamos lá. As autoridades aeronáuticas, né? Também lembrando que todos os países têm uma autoridade aeronáutica, né? Um mercado regulado no mundo inteiro. Tem uma parte muito bacana, eu acho assim, a ANAC aqui no Brasil, ela é uma autoridade muito técnica e muito respeitada, né, por todos nós de dentro do segmento e respeitada pelas autoridades, seus pares dos outros países, né? Então, a gente tem um baita orgulho, né, do trabalho da ANAC e da técnica deles é uma preocupação. O corpo técnico da ANAC assim, existem regulamentações específicas, né, para cada tipo para cada setor de atuação. O corpo técnico da ANAC é impecável. E, normalmente, a gente sempre que tem a oportunidade ali de consultar com a ANAC, de trocar, às vezes, informações, exatamente porque eles são referenciais no tema, a gente, quando tem oportunidade, faz, porque é sempre muito enriquecedor. E aqui também, para pegar esse gancho, né, a ANAC é aí uma oportunidade de trabalho no setor público para quem gosta de direito aeronáutico, né? E eles têm os mais diversos segmentos, eles têm grupos de trabalho e equipes especializadas. Então, só em contratos aeronáuticos e registro de aeronaves, por exemplo, aeronaves e motores. Tem equipes especializadas somente em relação de consumo, né? Então, é direito do consumidor, especificamente aeronáutico. Tem uma série de regulamentações específicas para o setor aeronáutico, tanto nacionais quanto internacionais para o consumidor. Existem equipes especializadas em direito de tráfego. Eu não sei se vocês já abordaram isso em aulas anteriores, mas são justamente os direitos de uso do espaço aéreo, uma questão de soberania, de reciprocidade entre países para operar comercialmente esse espaço aéreo. Então, que rotas podem ser feitas, por que países, tem a parte também dos slots em aeroportos, enfim, é um mercado bem grande, tanto dentro da ANAC, de especialistas, quanto para nós, advogados da área aeronáutica, ou nos especializarmos, ou se vocês forem trabalhar como eu trabalho, por exemplo, vocês vão trabalhar com um pouco de tudo isso, porque a gente vira um generalista dentro do mercado aeronáutico. Então, vai desde a questão de consumidor, questões específicas de direito do trabalho, por exemplo, de regulamentação de tripulação, as questões dos contratos técnicos, financiamento, e o direito internacional, que eu acho que também é uma das poucas áreas onde a gente vê na prática o direito internacional, né? Que na faculdade a gente estuda muito o direito internacional e depois fala, bom, onde eu vou usar isso aqui? A não ser que eu vou trabalhar na ONU, eu não sei onde eu vou usar. E você usa no mercado aeronáutico todos os dias. Exatamente. E eu acho ali nos prestadores de serviço, só para quem não está mais tão familiarizado, né? As oficinas de manutenção, muitas companhias aéreas têm os seus serviços de manutenção, as suas empresas de manutenção, e elas prestam serviço não só para a sua frota própria, mas elas vendem serviço, elas prestam serviços para o mercado, né? E muitas são referência, e muitas vezes você vai fazer a manutenção da sua aeronave
num país diferente daquele que você está estabelecido e você opera. Aqui também é um mundo à parte, os contratos de manutenção, como é que funciona. Chamados MROs. E catering, né, é o fornecimento basicamente de alimentação a bordo, tem umas outras coisinhas, mas é basicamente alimentação a bordo. Também se vocês pensarem, é um mercado extremamente complexo, porque você está envolvendo alimentação, Anvisa e o respectivo nos outros países, com aviação, né? E todos precisam de fornecimento. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas hoje em dia a gente tem, sei lá, dependendo da companhia aérea, a gente não tem que comprar comida. Será que tem ou não tem? Se você vai comprar comida, tem que ter infraestrutura pronta, o alimento à disposição. Ou vamos dizer que você vai abastecer com água a sua aeronave. Aquilo ali é um serviço de catering. Existem regras para isso, né? E existem empresas especializadas em catering. Os aeroportos também, um mundo... Outro mundo à parte. Né, com um foco muito grande em direito administrativo, licitações, concessões, que vem muito mais isso do que a gente numa companhia aérea, por exemplo, vivem isso no dia a dia, e também tem uma complexidade operacional enorme. E security, na aviação, acho que também, desculpa se eu estiver chovendo numa olhada, tá? Imagina. Mas a gente tem o safety e o security, né? Safety é a segurança de voo, falando muito, muito simplesmente, tá? Por favor, ultra especialistas, não fiquem nessa. Mas é basicamente a segurança de voo. E security é a segurança, vamos dizer, contra atos ilícitos, aquela segurança que a gente vê, o raio-x, enfim, o que você pode ou não pode levar numa aeronave. São duas áreas muito fortes. Safety envolve muita regulação e muita tecnologia, muito treinamento. Também a gente mexe com muito contrato de treinamento. Sim. E security, muitos equipamentos. E em cargas, por exemplo, pode ser equipamento desde raio-x, mas se usa muita tecnologia, né? Aqueles cachorros, etc. Então, e como a Flávia falou, existe uma série de outros prestadores de serviço especializados nesse mercado, né? Todos os assuntos que você acaba mexendo, aprendendo, ou possíveis empregadores, se você for um advogado de empresa, ou cliente, se você estiver no escritório, por exemplo. Exatamente. Acho que no final do dia, né, só da gente tentar listar alguns, a gente não está de forma nenhuma esgotando o tema, e a gente está simplesmente listando, né, áreas de atuação dentro desse mercado, e cada uma delas tem aí os seus players em específico. Então, dá para ter uma ideia do quão grande e quão relevante é esse mercado, né? E aí, ainda em players, gente, não termina, para vocês verem como esse mercado é extenso, como tem, né, muita empresa, muita entidade, de uma forma geral, né, aí dentro. A gente também tem as associações. Então, por exemplo, a IATA, que é a International Air Transport Association, e a ALTA, que é a Associação Latino-Americana e do Caribe para o Transporte Aéreo. Então, são duas associações bem relevantes, onde as empresas, de uma forma geral, elas se reúnem para ter uma representação unificada e trabalhar alguns temas em conjunto, né? No final do dia, são temas que, de uma forma geral, interessam a todas elas. A IATA, ela faz um trabalho junto às autoridades de cada país, também, de novo, muito a grosso modo, não se resume a isso o trabalho deles. Exato. Mas de tentar equalizar a operação aérea em todos esses segmentos no mundo inteiro. Porque, pensa bem, se a gente for falar de transporte internacional, vira uma colcha de retalhos se as leis e regulamentações desses países forem contraditórias, por exemplo. Exatamente. Quando a gente fala de transporte, né, a gente está falando de conexão. Transporte internacional também é conexão entre um país e outro. E aí, esse trabalho de equalização, ele é super importante. Então, desde agora que a gente viu com a história da pandemia, né, o trabalho da IATA, assim, não para, desde o começo, continua muito ativo, porque existe essa preocupação com a segurança dos passageiros, com a segurança das tripulações, com abertura e fechamento de fronteiras, com exigências de documentos e restrições de entrada. São eles que tentam unificar isso para que esse mercado consiga operar. É impossível ele operar. Existem questões que eles regulamentam também para facilitar a nossa vida, né? Não são obrigatórias, mas existem muitos contratos onde a gente vê de handling, por exemplo,
manuseio de bagagens, etc., internacionais, que são padrão IATA. Então, muitas vezes você fecha um contrato que você já fala, vou usar o padrão IATA tal, e você fecha um contrato com poucas pagininhas, que é basicamente a sua discussão comercial e financeira desse contrato, porque os termos e condições são padrão IATA que todo mundo do mercado conhece. E eles têm algumas outras participações, claro, de análises do setor, análises super interessantes, que vocês acham no site deles, sobre os dados mesmos, né? Os dados financeiros, o negócio, a prospecção de cada país, enfim. Eles têm um trabalho muito forte. A Alta é um pouquinho menor, claro, ela cobre o território América Latina, e eles trabalham muito em parceria, né? A IATA, a Alta aqui na nossa região, e as nacionais também, existem associações nacionais, uma focada em empresas aéreas nacionais e outra focada em empresas aéreas internacionais que operam aqui. E eles trabalham muito em conjunto, tentando basicamente harmonizar e fazer que seja um mercado viável de se operar. Também, nós, como advogados de escritório ou de empresas, participamos das discussões da IATA, contribuindo, participando de reuniões, levando assuntos para a IATA, ou existem também, né, os profissionais dedicados à IATA, à Alta, enfim. Também é um... Trabalham especificamente no interesse da associação, né? Que estão lá para trabalhar pela associação, efetivamente. E aí, bom, já falamos aqui um pouquinho dos players do mercado aeronáutico. A gente trouxe uma notícia que é recente, de um ano atrás, um pouquinho menos de um ano atrás, onde tem a informação de que São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo, né? Então, de acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero, a cidade de São Paulo possui a maior frota do transporte no mundo inteiro. Para a gente ver o quão significativo é o mercado aeronáutico, inclusive no Brasil, né? A gente realmente tem uma frota significativa, inclusive, especialmente na área executiva. Quem tiver curiosidade, acho que vale dar uma olhadinha. O site da ANAC tem muitos dados que vocês podem dar uma olhadinha, pode, né, verificar, e eu acho que vale a pena. É um mercado muito grande aqui no Brasil, tá, gente? Existe, inclusive, né, uma feira, desculpe interromper, Flá, existe uma feira anual de fabricantes, etc., de helicópteros, jatos, e os advogados costumam participar, todo mundo costuma participar, porque é onde muitas vezes você acaba fazendo reuniões e são apresentados novos modelos, novas tecnologias. Então, assim, imagina que isso acontece aqui no Brasil e vem gente do mundo inteiro, fabricante do mundo inteiro para cá. Exatamente. É um mercado muito significativo. E aí, quando a gente fala de advogado no setor aeronáutico, né, a gente tentou dar uma pincelada nos setores que a gente tem, que é o privado, o público e o acadêmico, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. E eu coloquei aqui especificamente algumas posições para advogado, tá? Então, por exemplo, quando a gente está atuando como advogado no mercado aeronáutico, em cada uma dessas empresas que a gente mencionou, você pode atuar como um advogado in-house, efetivamente um advogado do time jurídico ou de algum time dentro de cada uma dessas empresas. Você pode atuar como um consultor dentro de um terceiro prestador de serviço, por exemplo, um escritório de advocacia, tá? Dentro do setor público, como advogado, você pode atuar no RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro. O RAB é um dos departamentos da ANAC. Ele é considerado como se fosse... É uma forma simplória demais de explicar, tá, gente? Mas, para efeitos didáticos, o RAB é como se fosse um cartório da ANAC, onde a gente faz uma série de registros relacionados às aeronaves, às empresas aéreas, a motores, enfim. Só que ele vai um pouco além, porque o RAB ele não se reserva só o direito, né, só a função de fazer registros. O RAB, ele, inclusive, faz análise de vários critérios técnicos dentro do mundo de aviação. Então, o RAB, ele é uma figura sui generis, e eu acho que vale, inclusive, quem tiver curiosidade, dar uma olhadinha no Código Brasileiro de Aeronáutica para entender um pouquinho mais do RAB, tá?
Não tem só advogados dentro do Hub, na verdade existem advogados, mas também existem profissionais de várias outras áreas, né, ali dentro. Mas é um exemplo, né, de onde poderia ter atuação. É só um exemplo, tá, gente, para pincelar. Mas poderia ser em qualquer outro setor da ANAC. E na área acadêmica, a gente não tem muitas, mas a gente tem algumas, especialmente cursos de pós-graduação em aviation, né? Não em aviation específico, mas dentro dessa área do mercado aeronáutico. E é comum a gente ver, inclusive, colegas, né? Eu e a Renata temos vários que atuam nessa área e que são professores de pós-graduação para falar um pouquinho do mundo da realidade aeronáutica para os alunos. Não é tão comum, né? Eu acho que, inclusive, é um privilégio que a universidade esteja trazendo para vocês o curso, esse módulo de direito aeronáutico, porque não é comum a gente se deparar com esse assunto, com esse tema na graduação. Eu mesma não tive essa oportunidade, não tive contato com o mundo aeronáutico, né, com a aviation, enquanto eu estava na faculdade, e já estou nessa área há mais de 15 anos, e tudo que eu aprendi foi na prática. Realmente é uma área muito interessante, muito vasta, mas muito pouco explorada do ponto de vista acadêmico mesmo. A gente existe, mas ainda acho que num processo de crescimento, de desenvoltura. Rê, quer falar um pouquinho? Não, acho que você passou tudo. Então, vamos lá. E aí, quando a gente fala do advogado no setor aeronáutico, né, não só falando da atuação e das posições, né, que existem, das possibilidades, né, de explorar trabalho e posições nesse setor, eu acho que o mais importante, quando a gente olha o cenário como um todo, a gente se depara com aquele grande questionamento do assumir uma postura de um advogado tradicional ou de um parceiro de negócios. Isso não é uma exclusividade do mundo aeronáutico, tá? É importante fazer esse comentário, porque existem muitos outros setores que são tão desafiadores quanto o mercado aeronáutico, quanto a aviation, e que exigem esse mesmo tipo de postura do profissional, né? Inclusive do profissional de direito. Quando a gente trabalha dentro de aviation, seja como in-house, seja como um consultor, seja no setor público, enfim, dentro deste mercado, muitas vezes, o que é demandado não é simplesmente um advogado que vai estar ali à disposição, né, com conhecimento técnico, para dizer o que existe de regulamentação técnica ou o que seria a realidade jurídica daquela situação, né? Muitas vezes o advogado ele é convidado a ser parte da solução, né? Os problemas e os desafios dentro do mercado eles são inúmeros. E muitos times trabalham em conjunto, e o time jurídico é um desses times que trabalham em conjunto para compor e para desenhar essa solução. E isso não significa de forma nenhuma, né, fazer coisas irregulares, coisas ilegais, de forma nenhuma. Isso significa tentar efetivamente trabalhar, às vezes, em soluções que não são soluções clássicas. Tentar, inclusive, entender né, porque é muito comum, quando a gente se depara com uma situação desafiadora, o advogado adotar uma postura do tipo, não, eu sugiro que você não faça, eu sugiro que você simplesmente não entre nesse negócio. Mas é tão significativo, às vezes, a realização daquele negócio para o business, né? É tão importante que entre não fazer ou fazer, talvez o meio do caminho é vamos fazer, mas vamos tentar mitigar ao máximo possível os riscos existentes. E aí, como é que a gente faz para tentar fazer essa mitigação de riscos, né? O que tem que ser feito? Como tem que ser feito? Qual é o melhor caminho? E aí o papel do advogado é muito importante para dar esse direcionamento. E é nessa hora que a gente assume o papel de parceiro de negócio. Então, eu não vou te dizer que você não pode fazer esse negócio. Eu acho que talvez não seja a melhor forma fazer este negócio desta forma. Mas vem cá, vamos conversar, deixa eu tentar trabalhar aqui em algumas soluções, vamos tentar entender como seria possível desenhar essa transação de uma forma que funcione para a gente, funcione para o outro lado, que funcione para todo mundo.
Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, que existe dentro desse mercado, dentro desse setor, trabalhar efetivamente junto com as dores, né, do outro lado. Mas, na minha opinião, é o mais legal. Eu sei que você também. Eu acho que para todos nós que estamos nesse mercado, né? Exato. Acho que o perfil da advocacia, vamos dizer assim, tem mudado nos últimos anos, né? Agora vou fazer 20 anos de OAB e mudou muito, né? Claro, nesse tempo. Mas a gente ainda vê alguns advogados com perfil bem old school, né? E o mercado de aviação é um dos mercados onde não tem espaço para isso. Exato. Então, seja você um advogado interno ou um advogado de um escritório, aquele perfil de virar e falar assim, não, tá bom, vamos dizer, o diretor comercial, o CEO, o meu colega do financeiro me perguntou se ele pode ou não pode fazer isso. A nossa preocupação sempre é o que a Flávia falou, né? A legalidade, que não seja nada ilegal, né? Que seja dentro da legalidade do compliance e que não ponha em risco a segurança de voo. Que, sinceramente, eu até hoje não recebi nenhuma demanda. Esse filtro já era feito lá no começo, por técnicos. Sempre trabalhei com pessoas empresas bem responsáveis, assim. Mas dentro disso, a solução não é simplesmente você fazer aquele parecer clássico de advogado, que vai dar 30 páginas de parecer em latim, citando um monte de lei, e daí no final ele fala assim, olha, depende, pode ser A, pode ser B. E daí a pessoa olha aquilo ali e fica com aquele vácuo. Mas o que eu faço? Exato, o que eu faço? Eu acho que eu faço? Exato, muitas vezes o que eles esperam, né? Quando a gente está falando de clientes internos, clientes externos, o que ele quer muitas vezes é que você pegue pela mão e fala: vem cá, vamos ali que a gente vai começar fazendo dessa forma. E meio que hands-on, né? Vamos ali, vamos junto, vamos tentar colocar isso de pé. Eu acho que tem algumas situações, eu lembro, acho que a gente lembra de inúmeras situações. Tem uma bem recente que foram me apresentados 3 cenários para avaliar qual dos 3 era o melhor do ponto de vista jurídico, né? Já excluí um que não dava mesmo, porque não poderia ser feito, e dos outros 2 eu coloquei uma análise de risco. Este aqui tem um risco maior, este tem um risco menor, mas às vezes, justamente, dependendo da rentabilidade, do projeto a longo prazo, do produto, dos planos da empresa, ela depende, é um risco, você é um risco financeiro apenas, às vezes vale a pena aquele risco por conta do ganho que vai se ter depois, às vezes não vale, enfim. E daí eu não voltei simplesmente dizendo, olha, esse não, porque aqui, né, existe uma lei que proíbe tal e tal coisa, esse maior risco, esse menor risco. Eu trouxe, sem ninguém pedir, uma 4ª possibilidade, que vem da onde? Vem da nossa experiência de mercado. Né? Do que a gente lê, do que a gente estuda, do que a gente já viveu, do que a gente já conversou com colegas. E eu trouxe uma 4ª solução que podia ser uma opção. Então, assim, eu acho que esse mercado pede para a gente isso, né? Ser um solucionador de problemas e ser criativo, né? De não se limitar àquilo que estão passando. Você entender por que estão pedindo aquilo, onde eles querem chegar, porque muitas vezes você não vai voltar simplesmente dizendo não. Você vai voltar falando, sabendo onde você quer chegar, qual é o objetivo disso, eu pensei aqui em alguma coisa que pode ser uma ideia muito boba, porque de repente é uma ideia que para o advogado aqui foi uma ideia super bacana, mas quando você olha do ponto de vista, sei lá, técnico, comercial, financeiro, é uma bobagem. Mas de repente pode ser algo que eles estão tão acostumados no dia a dia, não perceberam, e justamente a gente que olhou um pouquinho de fora, com outro olhar, deu uma ideia. Então, assim, é um mercado que exige muito esse perfil, realmente, como a Flávia falou, de parceiro de negócios, né? Que não é o advogado que você traz aqui, eu dou um parecer, sim ou não, e na dúvida vai ser não, porque, né? Não, isso é novo, isso ninguém fez, isso não, etc. Então, é um advogado que quer fazer, né, a coisa acontecer também. Exato, porque quando a gente fala, né, que das dores da aviação e o quão difícil é o business, trazer simplesmente um não seco, né, do tipo, não, você não pode, gente, isso dói muito. E eu acho que além dessa postura, né, e faz parte dessa postura de ser um parceiro de negócios, inclui aí, quando você atua nesse mercado, você inevitavelmente vai acabar conhecendo de outras áreas técnicas, né? Eu brinco que eu sei mais de cheque de engenharia de aeronave, cheque por exemplo, de manutenção,
de aeronaves do que de processo civil, porque não é minha realidade, eu não trabalho com processo civil, eu realmente não entendo de processo civil, muito embora eu seja advogada, e de verdade, eu entendo muito mais de cheque de aeronave por exemplo, processo de manutenção do que uma petição inicial. Eu estou sendo muito franca, estou abrindo isso para vocês com muita tranquilidade, porque não é a minha realidade, não é aquilo que eu faço. A minha experiência profissional me levou a conhecer muito mais de outras áreas do que do próprio direito, né? Do que de áreas que estão aqui do meu lado, dentro da minha profissão, mas não é a minha realidade. Então, a gente acaba tendo que conhecer outras áreas, não dá para torcer o nariz, né? Porque quando a gente vai negociar um contrato, por exemplo, um contrato, se a gente vai arrendar ou comprar uma aeronave, é inevitável que a gente tenha que discutir questões técnicas com o engenheiro do outro lado e com o engenheiro que está dentro do time negociando com você, né? Então, é comum você trabalhar com equipe multidisciplinar, é comum a gente ter que aprender no dia a dia, você aprende fazendo, porque a parte acadêmica, como a gente falou, existem cursos voltados para aviation, mas esse é um processo acho que ainda está se desenvolvendo. Muitas vezes é um mercado que você aprende no dia a dia mesmo. E normalmente é um ambiente em que o sucesso ele está atrelado às experiências, aos erros e aos acertos, né? Você, de alguma forma, é um ambiente em que você precisa ser tolerante ao erro, inclusive aos seus erros, né? Você precisa poder se perdoar pelos erros cometidos, levantar e tentar de novo. E se cair, tem que levantar e tentar de novo. Porque o sucesso ele está atrelado às experiências, aos erros e aos acertos. É inevitável, essa é a realidade, né? E acho que é uma realidade presente, inclusive, não só nesse mercado, mas em muitos outros. É uma realidade em que a avaliação de riscos, como a Renata colocou, ela é muito frequente, e aí, muitas vezes, não é. Você tem que ter tolerância a risco, porque muitas vezes não é fechar um negócio ou desenhar um negócio que seja absolutamente sem risco nenhum, mas escolher entre um risco que é maior, um risco que é menor, um risco que é maior e menos provável, um risco que é menor, mas mais provável. Efetivamente fazer essa avaliação de risco, né, no dia a dia. E para quem pensa em entrar nesse mercado, eu acho que o inglês é fundamental, especialmente como a Renata colocou, a gente está o dia inteiro, todo o tempo, junto com o direito internacional, porque muitos dos players em aviation, né, estão no exterior. A gente fala de transporte aéreo, a gente fala de conexão. E a conexão ela não existe só dentro de um território, ela tá em todo mundo. Então, é a conexão de um país ao outro, muitas vezes. E aí, inevitavelmente, o idioma que você usa para poder tratar, né, dos assuntos dos mais diversos, desde negociação até a comunicação regular, a comunicação entre aviation authorities, inevitavelmente é o inglês. Então, a gente meio que acaba aprendendo na marra, inclusive a parte técnica. É engraçado que quando eu comecei a trabalhar com aviation, eu já era fluente em inglês e eu li um contrato pela primeira vez, eu tinha a impressão de não falar absolutamente nada do idioma, porque é muito técnico. Mas a gente também aprende com o tempo e a gente também aprende na prática, né, Rê? A questão do inglês, eu acho assim, existem poucas oportunidades no nosso segmento. Poucas não, ainda existem muitas, como vocês viram, tem muitos players, muitas possibilidades de carreira. Mas se você não fala, se você não tem o inglês fluente, você limita muito onde você pode trabalhar ou até onde sua carreira vai chegar dentro daquele lugar, né? Então, quem gosta da área aeronáutica, comece seriamente a melhorar o inglês para ter o inglês fluente, porque para que o idioma não seja um impeditivo para você ir para a empresa que você quer, ou prestar o serviço para o cliente que você quer, enfim, porque realmente o inglês no nosso segmento não é uma coisa bonitinha para estar no currículo, é uma coisa que você vai usar mesmo no dia a dia, né? Uma coisa interessante, né, que você falou do trabalho multidisciplinar. Eu acho que, e aí para todos, né, para quem está em escritório, para quem está na ANAC, nas empresas, é isso, você tem que ser curioso e estar disposto a aprender assuntos que não são assuntos jurídicos.
Eu acho que, de um modo geral, advogados de empresa já tem mais essa tendência em todos os segmentos, mas no mercado aeronáutico todo mundo precisa, porque um advogado que vai fazer uma defesa num processo de direito do consumidor, ele tem que entender da operação. E ele vai ter que entender, às vezes, a causa de um atraso de um voo, e ele vai ter que entender a questão meteorológica, a regulamentação de tripulação, o que é um aeroporto, um ETOPS. Não adianta, não tem como ele falar que, não, só olha o direito. É impossível, né? Exato. A gente, dentro de empresa, você realmente senta do lado dos seus colegas ali, do comercial, do marketing, do financeiro, alianças, enfim, para conseguir entender as necessidades. Às vezes não é só entender o que aconteceu num caso para poder dar um parecer, mas entender as necessidades. Né? Tem políticas de empresa que você vai fazer, vamos dizer, termos e condições que o seu passageiro, por exemplo, como cliente, vai estar sujeito quando ele compra uma passagem, que você, além de dar um parecer jurídico, né, se aquilo ali, qual que é a lei do seu país, qual que é a regulamentação do seu país, se aquilo ali pode, não pode, para que aquilo ali esteja redondo, bonitinho, de uma maneira legal, mas você tem que entender também qual é o objetivo comercial, né? Qual que é a estratégia comercial global da empresa, justifica fazer alguma coisa diferente para cá? Poxa, não, justifica para fazer acontecer. Nossa, não justifica, aí o custo-benefício não compensa. Então você fala, bom, então aqui não faz, porque aqui é legal fazer de outro jeito, então não faz. Você tem que realmente ter esse perfil. E daí vem uma coisinha que eu vejo bastante. Quando a gente senta para... E daí acho que não é só de aviação, acho que aí a Flávia também pode trocar um pouquinho. Quando a gente é advogado de empresa, claro que cada empresa tem seu perfil, sua cultura, e cada escritório também tem sua cultura. Então não é generalizando. Mas, vamos dizer, historicamente... os advogados de dentro da empresa tiveram que tirar suas gravatas, metaforicamente falando, e parar de falar em latim, porque eles estavam falando com o engenheiro, com o comercial, com pessoas que queriam... Tá bom, e aí, posso ou não posso? Ou não estou entendendo o que você está falando. Então, você precisa ser capaz de traduzir o mundo jurídico, né, o juridiquês, o texto de uma lei, numa resposta objetiva que um leigo em direito vai entender. De poucas linhas. De poucas linhas. E acho que isso, para mim, é uma das coisas mais legais, é uma das coisas que mais me faz gostar de trabalhar em empresa. E eu fico muito feliz de ver que hoje em dia os escritórios também, muitos escritórios estão mudando também o seu perfil, porque os seus clientes têm esse perfil, também estão se adaptando para trazer isso já num perfil mais alinhado com o seu cliente, que é o jurídico de empresa, ou muitas vezes uma empresa que não tem um jurídico próprio aqui, e é um escritório externo que faz esse papel do jurídico, para você ser mais assertivo e mais efetivo no seu parecer jurídico. Então, assim, é um mercado que a gente transita, desde conversas realmente, com juízes, desembargadores, com autoridades regulatórias, e que daí você tem toda uma formalidade envolvida, até aquela hora onde você literalmente coloca o EPI e vai para a pista no aeroporto falar com quem está ali, ou vai até o comercial e entende a estratégia comercial. Então, assim, eu acho que tem que ser um advogado que ele goste de direito, exatamente, que ele goste de direito, mas ele goste de outras áreas, e que não seja aquele advogado que ficou, brinco assim, vendo Suits. Eu gosto de Suits, tá? Não é uma crítica, não. Mas vendo Suits e fala assim, nossa, é isso que eu quero fazer, né? O advogado da nossa área não é um advogado que está o tempo inteiro daquele jeito, não. Né? É um advogado que transita bastante num perfil de não advogados. Então é muito comum as pessoas virarem para a gente e falarem, nossa, você nem parece advogado. Verdade. É muito comum, eu já cansei de ouvir isso. Nossa, mas você nem parece uma advogada? Pois é, não parece, eu sei que não. Então, eu acho que é uma característica muito grande, né, dessa área. Exato. E aí, para dividir um pouquinho, Rê, você quer começar? Quer que eu comece? A gente queria trazer um pouquinho de experiências profissionais que a gente viveu e que efetivamente, né, traz um pouco desse contexto todo que a gente dividiu com vocês. Você quer começar ou eu posso começar, Rê? Eu vou começar para variar. Vai lá. Você está indo primeira. Eu pensei um pouco do que falar aqui, né, na experiência profissional, pensei em trazer casos, enfim, projetos interessantes, desafios de matéria jurídica, e aí eu mudei de ideia completamente e decidi trazer para vocês aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava no banco da faculdade, que era qual foi a trajetória dessa pessoa, né?
para saber o que eu tenho que estudar, o que eu não tenho que estudar, qual é a visão dessa pessoa. E não existe, não existe nesses players todos, ou se você vai ser advogado de empresa ou de escritório, não tem melhor ou pior. Né? Existe o seu perfil e também o seu perfil naquele momento de vida. Mas eu gostaria de ter alguém, na época eu não tinha ninguém na minha família que fosse advogado, e não conhecia ninguém do setor, para já me dar uma visão antes para eu poder me planejar com antecedência e falar, eu quero fazer tal coisa. Então, vou dividir um pouco a minha trajetória, para vocês entenderem também como a gente vai aprendendo fazendo e como é que a gente vai direcionando as coisas. E o que foi o meu caso, né? Cada um de nós tem uma história completamente diferente. Como a Flávia falou, eu fiz Mackenzie, me formei em 2002 e nunca tinha ouvido falar em direito aeronáutico até então. Saí, fui para uma Big Four, fui para a Price fazer auditoria tributária na época. Senti falta do direito. Fui para um escritório trabalhar com contencioso puro mesmo, né? Contencioso civil, cobrança, recuperação de crédito, peticionava, fazer audiência, o advogado clássico, né? O que a gente imagina o mais óbvio do advogado. Depois de lá, eu fui para um outro escritório que já fazia, vamos dizer, menos um contencioso de massa, já tinha processos mais customizados, mais personalizados, específicos, e trabalhava só para empresas, então, empresas de vários segmentos, e lá eu descobri o que era o não contencioso, né, o consultivo. Lá que eu comecei a analisar contratos, lá que eu comecei a ver o que era dar parecer, porque até então eu era uma advogada 100% de contencioso, e eu comecei a me encantar com esse lado, que é o lado não do litígio, mas da prevenção. Ou uma parte onde o seu, entre aspas, adversário, né, é o que a gente chama de contraparte, ele não é seu adversário. Né? Ele está fazendo um negócio com você, comecei a gostar muito disso, me especializei em direito contratual, e de lá acabei sendo indicada para um escritório para você trabalhar só com direito contratual. Até então, nunca tinha ouvido falar de direito aeronáutico ainda na minha vida. Até que o sócio do escritório que eu trabalhava na época falou assim, olha, Renato, a gente tem um cliente que está precisando de um secondee, que é quando o escritório coloca, né, um dos seus advogados ali dentro da empresa para trabalhar ali junto com a equipe, para dar uma força. Um contratualista, né, porque eles tiveram uma questão XPTO e tem uma demanda de contratos represada muito grande, eles precisam de um contratualista para sentar lá e ajudar. Foi a primeira vez que eu entrei no jurídico de uma empresa, e foi a primeira vez que eu entrei numa companhia aérea, foi quando eu conheci a Flávia, inclusive. Verdade. E isso foi lá em 2007, 2008. E eu me encantei, assim. Meu primeiro dia eu já comecei a gostar, porque o jurídico, na época da empresa que a gente trabalhava, era da beira da pista do aeroporto. Então você via os aviões pousando e decolando o dia inteiro. E aquilo ali é fascinante. Por mais que a gente cresça e saiba como é que um avião voa, a gente ainda olha e acha aquilo mágico, né? Até hoje eu fico de boca aberta olhando, parece criança. Segundo, eu comecei a olhar aqueles contratos, e aí eu já era contratualista, vamos dizer, com experiência em contratos, com formação técnica em contratos, e eu comecei a me deparar com contratos muito mais variados do que eu podia imaginar. Era um mundo completamente novo. De contratos aeronáuticos, de contratos que não eram especificamente aeronáuticos, mas faziam parte daquilo ali, que fazia aquela operação acontecer, até contratos aparentemente muito simples, que quando eles chegavam, é um contrato aqui de um software, mas aí se olhar, é um software necessário para o controle de voo. É um contrato aqui de limpeza. Poxa, mas é a limpeza das aeronaves, que tem toda uma regulamentação, um timing para acontecer, pode atrasar o voo, enfim. Eu fiquei encantada com aquele mercado e decidi, então, que eu queria ser advogada de empresa, que eu ia sair do escritório, que eu queria estar no dia a dia no business, que eu queria fazer esse contato mais próximo com quem não era advogado e ver as coisas do começo ao fim, né? Porque muitas vezes no escritório você recebe a demanda, faz uma parte da demanda, entrega e você não sabe no que deu, ou você vê pedaços, você até acompanha do começo ao fim, mas você não está ciente da estratégia da empresa, né? O que a empresa quer neste ano, nos próximos 5 anos, enfim. Não tinha vaga para mim na época lá.
Então, comuniquei o sócio do escritório que eu trabalhava que eu ia procurar uma posição in-house, que eu estava encantada com o mundo de dentro das empresas. A primeira oportunidade que surgiu para mim logo em seguida era fora do segmento aéreo. Eu fui trabalhar numa empresa atacadista, como contratualista, aí sim, in-house pela primeira vez. E alguns meses depois eu recebi uma ligação da pessoa que era nossa gestora na época, falando: olha, Renata, abriu uma vaga aqui. Você quer voltar, né? Você já trabalhou aqui, é uma vaga justamente para ser contratualista aqui da nossa equipe. E foi assim que eu entrei oficialmente como funcionária numa companhia aérea e fiquei 10 anos nessa situação. E nesses 10 anos, eu posso dizer para vocês que nenhum dia foi igual ao outro. E é uma das coisas que eu acho mais incríveis no mercado aéreo. Você aprende uma quantidade de coisas novas o tempo inteiro. E é um segmento onde a experiência conta muito justamente por causa disso. Porque, como a Flávia falou, né, você aprende fazendo. Quanto mais tempo ali, mais quilometragem rodada você tem ali, mais coisas você já viu. Isso não quer dizer que você não vai se surpreender com assuntos que você nunca viu na vida. Verdade. Até hoje, pelo menos uma vez por mês, aparece uma coisa e fala: caramba, o que eles estão falando? Mas é isso, os meus colegas sabiam, claro, estavam lá antes de mim, a Flávia sempre incrível com os contratos técnicos, aprendi muito com ela. E eu fui me envolvendo com os contratos, depois com contratos técnicos, depois com a frota, efetivamente, os contratos de frota, depois com os contratos de aliança, code share, além de uma parte mais de dia a dia ali de operação societária, não eram grandes M&As, mas era uma parte de gestão dos documentos societários, as procurações. A gente tinha um pouquinho de questões ali de publicidade, de marca. E assim eu fui crescendo na carreira e ampliando o meu escopo de atuação lá. Foram 10 anos e a gente realmente, todo mundo fala, né, que a gente é picado aí por um bichinho da aviação que depois a gente não consegue sair. Nesses 10 anos foram também os anos onde eu aprendi a ler um contrato em inglês e negociar em inglês, porque parecia grego, não parecia inglês aquele negócio quando eu vi a primeira vez. A gente tinha uma colega nossa, a Flávia também tinha um arquivo no computador que a gente ia, conforme aprendendo as expressões, as palavras, umas frases boas para usar, a gente colocava ali para ser nosso repertório, porque a gente não achava coisas da internet. E mesmo que você ache na internet, tem muita coisa que você vai ver no dia a dia, não é isso que é usado. Muitos desses contratos, por exemplo, de financiamento, esses contratos técnicos, eles são com lei inglesa ainda. Então, realmente é um mundo novo. A parte regulatória, que é uma parte também que era completamente nova. E depois de 10 anos, aí eu era gerente de companhia aérea e cuidava basicamente das áreas que não eram contenciosas e tributário trabalhista. Então, eu fazia tudo que era mais business, né? Eu cuidava de frota, os contratos de frota, então só as compras e financiamento de aeronaves, motores, cuidava da parte de alianças e direito de tráfego. Então, justamente esses direitos, vamos dizer, de voar de um país para o outro, de você, vamos dizer assim, se candidatar para operar mais frequências em determinado país, fazer alianças com outras empresas, né, os code shares, os interlines, que a Flávia também trabalhava bastante com isso, a parte societária, contratos em geral, direito concorrencial, né, a gente não pode esquecer que tem direito concorrencial nesse mercado também. Enfim, e daí chegou uma hora que eu falei: nossa, faz 10 anos que eu estou nesse mercado, todo mundo olha para mim e fala: nossa, ela é especialista em direito aeronáutico, ela é especialista em direito aeronáutico, foi uma coisa que eu nunca, né, eu sou especialista em contratos, essa especialização em direito aeronáutico veio assim, né? Aconteceu porque a gente estava lá todo dia. Eu falei: gente, mas eu adoro isso, mas, nossa, será que isso vai deixar realmente minha empregabilidade muito limitada? Né? Poxa, eu vou saber só aeronáutico, não vou conseguir para outro segmento. Comecei a ficar meio preocupada com isso. Surgiu uma oportunidade de eu ir para um outro segmento, para o segmento farmacêutico. Super bacana. Fui também como gerente para uma farma e comecei a ter saudade, porque eu estava picada pelo bichinho da aviação. E, enfim, fiquei 2 anos e voltei para a aviação. A gente sai da aviação, a aviação não sai da gente. Não sai. Voltei para a aviação, dessa vez com um desafio maior de montar um jurídico no Brasil.
Até então eu tinha trabalhado só na empresa doméstica, fazia voos internacionais, mas era uma empresa local. E comecei a trabalhar, então, para uma companhia aérea muito grande, estrangeira, para ajudar a estruturar o jurídico aqui no Brasil e para sair de uma estrutura, se for comparado com a minha experiência anterior, né? De um jurídico bem grande, com advogados especializados em cada segmento. Então, um time, ainda que fosse uma equipe pequena, mas existia um time específico em direito do trabalho, um time específico de tributário, um time específico de direito do consumidor, que acaba sendo estrutura nas matrizes da empresa, muitas vezes, né? Então, você vai ver a Latam, a Gol, a Azul, são assim pela operação, o tamanho da operação deles aqui, e também nas internacionais é assim nas suas matrizes. Só que a situação que eu estava era completamente diferente, era montar um jurídico aqui no país do zero, e que daí você vira um generalista, né? Então, assim, tirando o tributário, que não fica, por uma decisão da empresa, não fica dentro do jurídico, eu faço de tudo, né? E daí com uma estrutura muito mais enxuta, com um perfil, claro, um nível de responsabilidade muito maior, até por conta do cargo, mas um desafio que eu olho e falo, caramba, como a gente aprendeu mesmo, como eu aprendi fazendo, né? Como a gente acumulou experiência nesse tempo, né? Enfim, acho que no final... Desculpa, eu continuo, desculpa. Não, o que eu queria dizer para vocês é basicamente isso. Hoje em dia vocês têm essa oportunidade incrível de ter um curso já na graduação para ter uma noção do que é isso, de que esse mercado existe, né? Com algumas pessoas aqui falando para vocês a trajetória delas, o que elas fazem, para vocês poderem saber, poxa, se me interessa como eu faço para chegar lá, e não ir assim por acaso, como a gente caiu por acaso nesse mercado. Mas é um mercado assim que encanta, né? Os assuntos, como eu falei, são assuntos novos todos os dias, assuntos extremamente complexos. Nunca esgota, né? Nunca esgota, você sente frio na barriga todos os dias achando, caramba, como é que eu vou resolver isso? Ou não tenho ideia do que fazer, dá uma palpitação, depois você consegue resolver e você fala, gente, olha só o que eu consegui fazer. Porque realmente é um mercado muito complexo, que não existe assunto bobo. Quando você acha que o assunto bobo é você que não entendeu o assunto direito. Exatamente. É exatamente isso. Não, e a interação que a gente tem, né, com os colegas, né? Eu vejo eu numa companhia aérea com os meus pares, né, dentro das outras companhias aéreas. É claro que todo mundo mantém o seu sigilo, somos concorrentes no mercado, as empresas são concorrentes no mercado, mas é isso que a Flávia falou, né? São tão poucos advogados especializados nisso, que entendem disso, que atuam nisso, que é muito comum uma troca de figurinhas técnicas mesmo, né? De a gente interpretar lei, discutir teoria, enfim, entre a gente. As pessoas se ajudam e vocês veem muito nesse mercado uma dança das cadeiras muito grande. Né? Quem estava na empresa tal num dia, depois estava na outra empresa, depois foi lá para o lessor de uma aeronave, depois foi para um escritório, depois voltou a ser advogado de uma empresa. São basicamente sempre as mesmas pessoas. Por quê? Porque a experiência conta muito, porque poucas pessoas sabem desse mercado e a confiança de ser um bom profissional é quanto de experiência, quanto você já trabalhou com isso. Né? Porque é por aí que é medida a nossa experiência, já que a nossa formação ainda teórica não é tão profunda quanto que a gente consegue na prática. Exatamente. Tem, inclusive, a experiência que eu gostaria de dividir um pouquinho, traz exatamente isso, né? Acho que é uma das experiências onde eu mais tive frio na barriga. Muitos dos meus colegas acho que conhecem essa experiência. E, na verdade, eu acho que é para ilustrar bem o quanto exige versatilidade do advogado nesse mercado, o quanto a gente trabalha, inevitavelmente, com equipes multidisciplinares. A gente acaba tendo uma atuação muito grande com pessoas que estão em outros times, né? Então, foi uma situação muito específica. Eu trabalhava numa empresa aérea, era gerente da área de frota, de aeronaves e motores, e a gente estava fazendo a devolução de uma aeronave, que é muito comum num dado momento, quando acaba o cumprimento do contrato de arrendamento, essa aeronave tem que ser devolvida. Se a gente não faz a extensão do contrato, né, do prazo, a gente devolve essa aeronave para o proprietário dela. E o proprietário, na época, escolheu uma determinada oficina localizada nos Estados Unidos para que essa aeronave fosse devolvida. Então, todo o time de manutenção preparou essa aeronave para que ela fosse devolvida, né? A gente fez
foi feito um trabalho técnico, né, de cheque, de manutenção. Assim que a aeronave estava pronta, o time de tripulação voou essa aeronave para a localidade onde ela precisava ser devolvida. E, enfim, a gente sabia que teve um problema no voo, durante o voo, né? A gente chama o voo de delivery. Essa aeronave teve um problema no motor. Mas, enfim, provavelmente a gente ia entrar num acordo com o proprietário e ia acabar indenizando, né, esse problema que havia e ia ficar tudo bem, a gente ia conseguir terminar o contrato. Mas eis que numa sexta-feira, às 4h30, 5 horas da tarde, eu recebo uma ligação de um representante, né, de um dos funcionários do proprietário com quem a gente estava tratando, e ele desesperado, dizendo: eu preciso falar com você agora. Eu falei: tá bom, deve ser urgente, deixa eu atender. E aí, nessa ligação, ele me explicou: Flávia, a situação é muito grave e é a seguinte, eu preciso de ajuda. A aeronave está lá, da forma que vocês deixaram, vocês fizeram a entrega no local correto, mas eu tomei conhecimento que a oficina que nós escolhemos para que vocês entregassem essa aeronave está falindo, foi decretado falência, eles fecharam as portas. Eu estou pagando uma empresa de segurança para manter a aeronave segura e a gente precisa tirar aquela aeronave da lá, eu preciso de ajuda. Só que o problema que teve durante o voo no motor está inviabilizando o motor, a aeronave de voar. A gente não está conseguindo levantar voo com a aeronave. Além disso, essa aeronave está dentro da matrícula brasileira da empresa de vocês. E para que eu faça a mudança de matrícula e coloque outros pilotos, por exemplo, pilotos habilitados nos Estados Unidos para voarem essa aeronave, vai levar muito tempo. Eu não tenho muito tempo, porque a empresa faliu, a oficina faliu. Eu preciso tirar a aeronave de lá. Então, eu preciso que você mande tripulação de vocês para voar essa aeronave para outro lugar. Só que o motor está com problema. Então, a gente precisa falar com os técnicos para saber como é que a gente faz para tirar a aeronave de lá. Porque, enfim, eles estavam com medo que a aeronave pudesse ser depredada, porque a segurança que eles conseguiam manter ali no local era muito pequena, né? Uma segurança muito... não era compatível com a segurança que a aeronave demandava naquele momento. E aí eu lembro que numa sexta-feira, com essa informação, eu saí correndo, né, da minha sala, fui junto, assim, reuni alguns representantes do time de engenharia, do time de tripulação, do time de voo, do time de operações, enfim, tentei reunir ali um pequeno comitê para dizer: olha, a situação é essa, eu preciso de ajuda, porque eu não vou conseguir resolver esse problema sozinha. E aí a gente, cada um dentro da sua área, começou a endereçar aqueles problemas, né? Então, eu lembro que o engenheiro que estava ali ajudando nesse processo, ele foi falar com o fabricante do motor para ver a possibilidade da gente mandar um técnico do fabricante do motor ir até aquela oficina, ir até a aeronave, inspecionar o motor, e no final foi isso que a gente acabou fazendo, dar um laudo de que, né, constatar se era possível efetivamente a gente voar aquela aeronave por algumas horas para tirar aquela aeronave daquela localidade e levar para uma outra oficina. E deu certo, né? O motor tinha, assim, era muito limitado, a gente conseguiu algumas horas, mas ele falou: olha, é seguro voar por tantas horas nessas condições para uma outra localidade. Mas a gente tinha uma chance, assim, não podia errar. Tinha uma chance para sair dali e voar aquelas horas para uma outra localidade. Eu lembro que um outro time ficou responsável por procurar onde a gente levaria, qual oficina a gente levaria essa aeronave. E, na época, a oficina que eles encontraram era no Canadá e estava um mau tempo muito grande na rota. E aí a gente precisava esperar uma janela em que fosse possível esse mau tempo passar e voar essa aeronave nesse período, junto com esses pilotos. A gente estava numa fase era alta demanda, alta temporada, então tinha uma escassez de tripulação, né, de voo, a gente tinha poucos pilotos disponíveis para fazer aquele voo. Então, assim, eu lembro que foram inúmeras variáveis de várias áreas diferentes que precisaram trabalhar em conjunto para compor uma solução. E compor uma solução o mais rápido possível, porque era um risco real
de depredação da aeronave, enfim, de inúmeros problemas que poderiam ser causados ao ativo, né? E no final, com alguns dias e muito trabalho dessa equipe, foi possível fazer a remoção da aeronave para a oficina no Canadá, dentro, né, de uma rota segura, com um tempo climático que estivesse ok. Assim, tudo correu bem, tudo deu certo, a gente conseguiu fazer esse processo, mas acho que isso ilustra o quão desafiador é o mercado e como a gente pode se deparar com questões que não são jurídicas, mas que inevitavelmente levam a gente a atuar para que uma solução seja encontrada, né? E aí você precisa interagir com pessoas de outras formações, você precisa entrar em temas que não necessariamente são jurídicos. Eu lembro que nessa época, né, nesse evento específico, eu discuti parâmetros técnicos, né, com engenheiros para ter certeza que aquilo era efetivamente seguro, que a gente, né, ia mandar tripulações, uma tripulação para fazer um voo que era seguro, que estava tudo bem, que a gente podia fazer daquela forma. Então, eu acho que serve aí para ilustrar um pouquinho do que é a nossa realidade, como a Renata bem colocou. Não tem um dia que é igual ao outro, todos os dias são desafiadores, todos os dias a gente se depara com coisas novas e aprende um pouco mais. E aí tenho aqui um slide de dúvidas, eu vou parar o compartilhamento da minha tela para dar uma olhadinha aqui no chat e, eventualmente, as dúvidas que os alunos ou as pessoas que estão aí nos assistindo quiserem trazer, fiquem à vontade, pode trazer o que a gente puder colaborar, vamos colaborar com vocês. Flávia, nós não tivemos perguntas, nós tivemos muitos elogios. Vou colocar alguns na tela. Enfim, teve um que eu adorei aqui, que vocês falaram, advogado tem que fazer acontecer, e eu não fui a única que gostei. Enfim, e é isso, pessoal. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Flávia. Hoje eu estou triste porque é a última aula do módulo sobre direito aeronáutico. E é inacreditável como outro dia eu tive que ir no Galeão, a gente tem uma outra visão depois de estudar. Um pouquinho a gente já entra e já fica analisando, mas isso aqui funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu gostaria de agradecer novamente o escritório Albuquerque Melo, que caminhou aí com a gente durante esse módulo, a todos os palestrantes, a doutora Daniele Braga, que foi coordenadora e idealizadora do projeto, que junto com a professora Carolina criou as aulas, os temas. E, mais uma vez, agradecer você, Flávia, você, Renata, por terem compartilhado aí com a gente o conhecimento de vocês. A gente que agradece. Muito obrigada, viu, Elisa, a faculdade e a professora Carolina. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos que assistiram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, enfim, acho que a Flávia colocou no final os nossos contatos de LinkedIn. A gente está aqui falando, né, não pela empresa que a gente trabalha, nós estamos falando aqui como profissionais, né, como quem esteve no lugar de vocês há alguns anos e gostaria de ter um canal aberto para bater papo sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Parabéns, realmente, para o escritório, para a Melo, parabéns para a faculdade por ter tido a iniciativa de fazer um curso de Direito Aeronáutico. Achei assim incrível. E obrigada pelo convite. A gente que agradece a participação, Rê. Obrigada. Pessoal, semana que vem nós iniciaremos um módulo sobre M&A e eu aguardo todos vocês aqui, quinta-feira, às 19 horas, no canal do LADEP. Tenham uma boa noite.